ativos e acho que se aconchegou melhor. Vamos dar início agora para uma palestra legal de Cloud Computing. Espero a todos que gostem e, por favor, sinta a vontade de levantar a mão, fazer perguntas, o ritmo, pode perguntar. Eu estou aqui para passar o melhor conhecimento para vocês. Ela me avisou que tem que esperar levar o microfone, porque a gente está gravando, etc. E o pessoal também poder ouvir, vai ser legal. Aí leva o microfone, a gente leva, e vocês fazem as perguntas, tudo tranquilo, sem timidez, sem vergonha, pode perguntar, tranquilo. Tá bom? Então, me introduzindo aí o caso. Primeiro, muito obrigado aí por vocês estarem aqui. Espero que estejam gostando aí do evento. E espero que gostem dessa palestra, foi feita para vocês. Meu nome é Luan, sou desenvolvedor aí da Red Hat, a parte de soluções em SOA e Cloud Computing. Eu estou aqui justamente para fazer uma apresentação de OpenStack e introduzir alguns termos de Cloud Computing para a gente entender o que é essa solução, como é que funciona. E qualquer coisa eu tenho até um deck a mais de slides se alguém quiser entrar em mais alguns detalhes depois em off, etc. Desculpa. Primeiramente, eu deixei em inglês porque às vezes não sabia o tipo de público, mas eu vou falando e vou traduzindo para se alguém tiver com dificuldade. Minha intenção era, na verdade, atingir o maior público-alvo possível, né? Embaixo aqui no slide já deixei o slide share para quem quiser acessar. Então, não sei se está bem fácil de ler, né? Mas está aí. Eu posso passar de novo, você pode me perguntar, pode mandar e-mail, eu falo qual que é o meu e-mail. Eu estou depois aqui para vocês perguntarem qualquer coisa desse gênero. E é o seguinte, o que é esse termo aí, Cloud Computing? Por que o pessoal fala tanto hoje em dia de cloud, fala de soluções nas nuvens? Que tanto tem hoje em dia que a gente está procurando, né, almejar as nuvens? O que é esse termo? É a mesma coisa de virtualização? O que é isso? O pessoal às vezes fica um pouquinho tímido porque não acabou pesquisando muito, outros já estão usando, tenho certeza. É uma hype, não é? Mas a gente tem uma definição, a gente não, na verdade um órgão americano nacional de medidas e de cunho técnico definiu o que é, né? E Cloud Computing nada mais é do que 5 características, né? Que a gente vai introduzir aos poucos para entender, porque é uma coisa meio complexa para dizer. Por exemplo, tem que ser escalável. Putz, a palavra é muito, muito vasta, né? O que quer dizer com escalável, portátil, sob demanda? O que é você ter um serviço sob demanda? O que não é? Gerenciamento de recursos e você conseguir medir as coisas. A gente vai introduzir isso, dado os componentes que o OpenStack é forjado, ele é diversos projetos, não é um só. Então, para isso, a gente vai introduzir o que é o OpenStack por si só. Então, OpenStack é um projeto open source para fazer nuvens tanto públicas quanto privadas, e ele trabalha no nível de IaaS. E isso tudo, tipo assim, rodando em diversos tipos de hardware, etc, né? Por exemplo, pode ser com ARM, tem um projeto rodando nisso. Legal, Luan, você está falando um montão de termo aí, tá mó confuso. Putz, fala de outra forma. Putz, OpenStack não é virtualização. Não necessariamente, tem virtualização às vezes no meio ou não. É meio complicado mesmo. Então vamos introduzir isso aos poucos, melhor dizendo. Então, o que tem a ver o OpenStack com free and open source software, ou seja, software livre e tudo mais? Vamos falar um pouquinho aí de história. O que acabou acontecendo aí nesses últimos tempos e talvez até mais tempo atrás? Vamos pegar lá atrás. Então, a gente teve o surgimento lá em 69, os primeiros padrões lá na ARPANET, padrões de protocolo. Não vou contar todos os detalhes da história, mas o que aconteceu é que antes cada um tinha um mainframe, criava seus protocolos de internet. Então, aos poucos, dividiam seus códigos, criou o copyright e depois disso o pessoal criou o software livre porque precisava manter padrões, porque a integração de sistemas era muito complexa, né? Você imaginar, tipo, sei lá, foi em 73 que foi feita a primeira versão do Unix Free pelo Dennis Ritchie em C.
Então, é um negócio que leva muito tempo por causa dessa comunicação. E conforme foi aumentando o número de projetos, foi melhorando, foi surgindo na internet, isso foi fomentando a geração de outros softwares e evoluindo, e isso chegando nas nuvens, que a gente vai introduzir o que é isso, afinal de contas, né? Então, eu quis colocar nesse gráficozinho assim, para ficar mais bonitinho. O que quer dizer assim, a gente está no modelo mainframe, passou por um hardware mais standardizado, popularizou alguns softwares livres, e hoje a gente tem soluções tipo de software livre assim, que todo mundo se inspira, estão na on the edge, tipo assim, Hadoop em Big Data, todo mundo fala, OpenStack para Cloud Computing e IaaS, todo mundo fala, porque são softwares assim com muita qualidade, já conseguiu ficar com uma boa maturidade. Mas legal, como a gente consegue relacionar isso melhor com o software livre? Eu falei de uma forma meio vaga, né? Então, no princípio, uma visão um pouco mais aproximada e focada para o próprio OpenStack, a parte de virtualização, a gente para a cloud, o que a gente vê? A gente vê como um serviço virtualizado, ou seja, a gente consegue pegar um hardware e rodar diversas outras aplicações e otimizar o recurso. Então essa ideia começou com a virtualização. A gente foi evoluindo ela, então a gente colocou ela com maior disponibilidade, a gente conseguiu fazer isso internamente e para o público externo. Então a gente conseguiu às vezes gerenciar mais de um cliente, que a gente chama disso de tenant. A gente vai entrar um pouquinho mais em detalhes, mas isso é só para fomentar que foi gradativamente, por isso não é exatamente igual a virtualização. Você pode, por exemplo, dentro do OpenStack, ter uma camada de virtualização para dividir um hardware, ou você pode usar diretamente um hardware dedicado, que a gente chama de bare metal. Mas isso só para mostrar como a Cloud Computing foi evoluindo e foi acompanhando as demandas do mercado. Legal, parece que tem uma relação aí com software livre e cloud computing, né? Como a gente falou, surgiu projetos, surgiu padrões desde HTTP, protocolo TCP, desses padrões até software livres, tipo kernel, tipo o Linux, tipo BSD, esses softwares tipo open source que viraram padrões para referências, né, de implementações, seguir especificações, etc. Isso gerou uma repercussão. A gente pode não só ver isso no nosso dia a dia, não sei quantos trabalham com administração ou não, mas a gente vê isso também na próprias Amazons e Hackspace. A Amazon, para quem não conhece, além de vender livros, etc., não sei se alguém só conhece por esse ramo, ela também trabalha com cloud computing, provisionando diversos serviços para a cloud. Que a gente vai entrar em algum detalhe, algum deles, né, para a gente não ser muito complicado falando deles, mas a gente pode resumir que na parte de virtualização, digamos assim, na parte de cloud computing de subir outros hosts, o que a gente tem a gente tem uma grande quantidade, cerca de 70%, que é Linux e Unix. Ou seja, a gente consegue falar que como foi o avanço do Linux nisso, a gente pode usar nas nuvens. E como isso ajuda os nossos profissionais, quer dizer, alguém que aprendeu tanto Red Hat, CentOS ou outra distribuição, por exemplo, só citando algumas, a gente vê que ele pode reutilizar esse conhecimento. Então, open source facilitou toda essa evolução de outros softwares, como também a proliferação e o crescimento. Então, isso está mostrando cada vez mais a gente está crescendo nesse lado. Como também cresceu para o Android, que são outras distros, digamos assim. Desculpa. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre Cloud Computing por si só. Então, quando a gente tem Cloud Computing, a gente pode dividir pelo menos por tipos, primeiramente. A gente tem desde um nível, digamos, mais baixo, que a gente chama de IaaS, que é a infraestrutura como serviço. Quando a gente vai subindo isso, então a gente pode virtualizar, pode transformar como produto, não sei, como uma forma de serviço, a própria plataforma, ou um nível mais alto possível, que é o próprio software. Como dá para imaginar mais ou menos isso? De forma de pilha, né? Um stack. Então você tem a forma mais baixa, ela pode ou não ser usada para suportar uma coisa um pouquinho mais abstrata, um pouquinho mais alta, que seria, por exemplo, a plataforma, que pode servir para sustentar uma coisa mais acima, que é o software como serviço. Eu já vou explicar um pouco mais o que é isso, mas só para tentar facilitar isso na mente de vocês. E de que forma tentar explicar isso? Acho que essa forma de stack, mostrando o que é provido e o que não, acho que é uma das melhores formas.
Então, o Reduced Do Yourself, que é uma expressão, um slang aqui, tá, um acrônimo. Então, esse DIY, D e Y é um acrônimo de Do Yourself, ou seja, o que já está sendo provido para você. Então, para o IaaS, o que a gente já tem? A gente já tem provido a parte de hardware, de virtualização. Então, você, por exemplo, instalou um VMware e você vai criar um IaaS. Então, você vai usar do VMware como virtualizador e vai usar outros servidores para, por exemplo, fazer storage. Vai criar toda uma solução em cima disso. Mas quando você fala de PaaS, PaaS é uma plataforma. Então, ele vai rodar, por exemplo, você vai fazer uma solução de PaaS e Ruby on Rails. Por exemplo, um famoso se chama Heroku. O Heroku, você só precisa lá deployar, mandar o arquivo da sua aplicação Rails. Você não precisa pensar, putz, qual que é a versão que está rodando? Pode até se preocupar, vai ser compatível, mas você não vai olhar, por exemplo, o sistema operacional vai ser tal, não vai ser compatível, eu vou ter que... Como é que eu vou escalar? Eles vão fazer todo esse trabalho para você. Então, conforme você vai subindo essas camadas, mais o provedor vai fazendo para você. De certa forma, vou fazer uma analogia e depois eu tenho até mais exemplos. Por exemplo, o EC2 da Amazon, ele já é um IaaS. Então, ele te provém, você pode criar uma instância no servidor, só que você vai instalar qual que é o sistema operacional, vai falar o que vai rodar. Mas se você pegar o OpenShift, por exemplo, que é um PaaS, você pode já subir um JBoss e já deployar uma aplicação Java fácil. Um SaaS, você vai criar uma aplicação já, por exemplo, lá no Google, fazer um formulário dinâmico, aquilo pode ser considerado como um SaaS, porque você só falou como vai ter que ser as regras. Aquilo vai estar na nuvem, vai estar tudo distribuído. Então, ele vai ter que seguir todos aqueles critérios que a gente citou por cima antes. Então, vai ser escalável, quer dizer, se precisar de mais demanda, vai passar para mais máquinas, ele vai ter que ter um recurso de gerenciamento, você pode customizar, configurar, ele vai ter um serviço de alta disponibilidade, porque às vezes pode perder, tem que ter uma redundância, perder dados. Então, e só para falar, eu falei de multi-tenant, o que é essa ideia de tenant? Cada tenant, porque essa é uma palavra às vezes meio que bem citada na parte de cloud computing. Quando você acaba sendo provedor disso, você tem que garantir que cada tenant, cada customer, ou seja, cada cliente, colocando em português mais claro, é seguro e ele não vai ser infligido ou vai conseguir acesso de um cara pelo outro. Então, por exemplo, no IaaS, a gente sabe que cada máquina, quem é o dono é o cliente que você criou aquela máquina. Aí, quando você passa para PaaS, você não consegue ver já essa linha, né? Você vê a sua aplicação rodando, por exemplo, um JBoss, um Tomcat, Ruby on Rails, não sei. A sua aplicação é o tenant. O resto você pode dividir, por exemplo, aqui o joint é o que é dividido, tipo, a aplicação pode ser dividida. O que você vê como bem isolado é o que está como tenant. E o provider é o que, por exemplo, a Amazon, Google, quem vai prover para você. Então, no IaaS, o cara provê a parte física, tal, network, storage, essas outras coisas, vocês definem entre si, né, entre configurações, e você depois ainda fica com o ambiente isolado na parte de tenant. Então, em cloud computing, uma coisa, a parte de segurança sempre é uma questão que sempre vai ficar passando, principalmente em IaaS. Em IaaS a gente vai vendo mais uma coisa até de networking, porque você vai criar vários servidores, vai restringir até entre esses servidores, não conversar com outros servidores, e todos os servidores, por clientes, não pode conversar entre si. Então você tem toda uma arquitetura para aguentar essa dinâmica. Legal, mas cloud não quer dizer só internet, porque a gente está falando de Google, a gente está falando de Amazon, parece que a gente está sempre remetendo para a internet, mas na verdade cloud computing tem a ver com modelos. Tem vários modelos, a gente diz em cloud computing para deployment. A gente pode fazer isso tanto para nuvem privada quanto para nuvem pública, os dois, e tem até uns termos que a gente surgiu como nuvem comunitária, por exemplo, de cada um. Você pode implementar com OpenStack dentro da sua empresa, sem ele ter nenhum acesso à internet. Isso é uma nuvem privada. Você pode, por um outro momento, colocar isso totalmente na internet. Por exemplo, o Hackspace
é uma nuvem pública. E você pode fazer um intermédio disso. Você pode ter tanto uma nuvem interna sua, que vai conseguir falar com a nuvem privada, tanto com a pública. Vai conseguir conversar com as duas. Por exemplo, criar uma instância agora na pública que vai conversar com a privada, uma coisa nesse sentido. Isso vai ser a nuvem híbrida. E por final, essa nuvem comunitária, na verdade, surgiu com a ideia da comunidade ter mais força e conseguir também utilizar sem pagar, por exemplo, que é o caso, por exemplo, do OpenShift Online. Você só cria uma conta, você já consegue criar uma instância de tanto de Boss, de Tomcat, Ruby, Node.js, o que você quiser você já tem lá. Então essa é uma dinâmica de cada uma dessas nuvens. E por final, claro que vocês vão ter, depois, como eu te falei, vai ter esse acesso externo, mas só para reforçar um resumo da Opera, é isso daí. Então você tem os tipos de nuvem que você pode deployar, tanto pública, privada, etc. E esses tipos para quem é voltado, né, o que aqui, tipo, por exemplo, o end user, o usuário final, por exemplo, o PaaS é bem orientado para desenvolvedores, por exemplo, você diminuir o downtime de criar as coisas. A Anne vai ter uma palestra OpenShift bem legal para falar um pouquinho mais disso. E IaaS é para principalmente o público, quem vai trabalhar muito com isso, pessoal de infraestrutura, admins, etc., sysadmins. Porque é uma coisa bem complicada, você tem que gerenciar a segurança, servidores, como é que vai escalar, instalar na máquina. É uma coisa que você tem que dominar bastante a plataforma do sistema operacional em si. Eu coloquei alguns exemplos, assim. E só por constraint de tempo, eu não vou conseguir citar, às vezes, alguma coisa muito a fundo. Vou acabar resumindo. Mas assim, gente, não leve tudo num termo bem direto, bem estrito, porque tem termos assim que até hoje estão mudando. Por exemplo, já tem por exemplo, bancos de dados como serviço, tem DNS como serviço, tem muitas coisas, então acaba tendo intersecções e surgimento até de novos termos, de novas funcionalidades em cloud. Tem banco de dados como serviço, como citei, tem N outras coisas que a gente poderia citar, e só como uma escopo dessa palestra, vamos citar mais como IaaS, que é o próprio OpenStack. Então, a gente já vai acabar voltando nele daqui a pouco. Mas, desculpa, que eu perdi esse momento do slide. E para sumarizar, na verdade, também é uma ideia de mundo real de cloud. Porque eu acabei falando de cloud, mas não pareceu um ganho, né? A gente está falando de um montão de coisa complicada, escalabilidade, etc. Mas a finalidade em si é para diminuir o trabalho de diversas pessoas, como desenvolvedores, admins, etc., para a gente conseguir o negócio ficar mais enxuto, mais eficiente, tanto utilizar melhor o hardware, quanto o software conseguir escalar mais, atender mais pessoas. E por exemplo, tem não sei se vocês já chegaram a ver essa amostragem assim, nessa perspectiva de como, por exemplo, um PaaS se compara desde você fazendo uma aquisição física, desde com a virtualizada e você usando, por exemplo, um OpenShift. É bem legal essa dinâmica, porque, por exemplo, se você tivesse um hardware físico, que acontece ainda muito em empresa, você precisa comprar, então você tem que fazer licitação, você tem que ver, vai ter que ver sistema operacional, licença, porque às vezes pode ser pago ou não vai. Então, tem uma série de trabalhos que você tem que fazer, digamos, repetitivos, porque para cada servidor é isolado, digamos assim, você não vai reutilizar o servidor, tem um medo disso, para quem não usa virtualizado, por exemplo. Então, você vê que tem um trabalho repetido. Virtualizar já ajuda um pouco. E, por exemplo, para quem é desenvolvedor, PaaS, nossa, é uma puta mão na roda. Você não acaba tendo nenhum problema em relação a isso. Você simplesmente faz sua aplicação que você precisa, o código, manda lá e se precisar escalar, ele vai escalar para você. Isso só para a gente ter uma visualização do qual que é o poder, qual que é a funcionalidade de fato da nuvem. Legal, agora voltando de fato para o OpenStack, um pouquinho de história. Tudo isso começou, de certa forma, recente, a gente está falando de 2010. Um pouquinho antes disso, na verdade, a própria Hackspace, a NASA, mais a NASA do que o Hackspace, mas enfim, estava já negociando para surgir, comitar, digamos assim, essa solução cloud. Por que sentido? Já estava sendo muito acentuado, estava sendo muito visível o crescimento da Amazon como cliente, e não só isso, eles viram que o cloud computing era uma solução que, tipo, necessária, não era só uma hype, e eles precisam fazer alguma coisa, senão não tem nenhuma solução open source capaz de prover os serviços. Isso seria um fator, tipo, decisivo para colocar lá soluções em private cloud, ou seja, dentro de empresas sem ter acesso à internet, como também conseguiu comparar, ter custos, né? Senão seria um monopólio, por exemplo, só da Amazon. Então, o que aconteceu?
juntando dois projetos entre a Hackspace e a NASA, surgiu os dois projetos iniciais do OpenStack, que a gente vai citar um pouquinho mais o que eles são, que é o Swift e o Nova. Legal. E esse OpenStack, como é que ele surgiu? Então, como eu te falei, surgiu a versão final lá pro finalzinho de 2010 e constantemente teve uma adesão assim, na verdade, exponencial. Ele logo de início já tentou falar com outras comunidades, com outras grandes empresas, tanto a Red Hat, tanto a IBM, HP, diversas empresas têm uma contribuição, tem diversos sites para se informar sobre OpenStack. Eu coloquei bastante notes disso, tem um lado de onde você vai ver depois do slide share lá, vai ver alguns links que eu deixei a mais, dá para você encontrar bastante informação. Então teve muita gente, muita contribuição, é o maior projeto open source hoje em dia, tanto de número de usuários quanto não de linhas de código, mas de contribuição. Então você consegue ver que depois de um tempo começou a ter uma evolução constante, 6 em 6 meses, surgindo uma nova release e trazendo uma série de features, não só a correção, mas sim funcionalidades que em pouco tempo já conseguiu ser comparável com a Amazon. E nisso a gente já está na versão Icehouse. E, por exemplo, ela é tão estável que ela surgiu recentemente, pouco antes de surgir a release, que a release é solta, por exemplo, depois de cada Summit. Summit é um evento que nem esse, só que tem Summit que é só do OpenStack. Então, ele ainda vai definir o próprio nome, né, que o nome se define pelo nome da cidade, por curiosidade, onde vai ser feito o Summit. E o Icehouse mal surgiu, e o Hackspace surgiu assim, definiu que tipo assim, vai ser feita a release. O Hackspace, que é uma empresa que usa baseado em OpenStack, já estava utilizando ele, ainda está utilizando. Então você pode ver que existe um alto grau de qualidade. Embora você pode falar assim, putz, nosso SAI é muito frequente, às vezes pode comparar às vezes com uma distro, pensar que é meio instável. Não, de fato, o negócio está sendo muito concreto, está sempre crescendo, está sendo o software com muita qualidade. Todas as empresas estão investindo pesado nisso e querendo investir ainda mais, porque se mostrou uma solução muito concreta. E a gente vai entender um pouquinho mais do que é essa solução agora. Por exemplo, eu gostaria de passar uma visão para vocês. Talvez essa visão, por exemplo, é a mais simplificada. A gente pode ver isso aqui no site, etc. A visão que eu vou passar rapidamente, digamos, não vou entrar em muitos detalhes, por exemplo, até features que lançou no Icehouse, mas se conseguir uma coisa seria legal. É essa visão que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, mas que, sinceramente, eu não consegui passar para vocês uma visão super detalhada, falando cada serviço tem N bancos de dados, porque são projetos muito grandes, cada projeto, na verdade, tem subprojetos, e tem projetos incubados, tem muitas integrações. Então, acho que aquela outra visão já é mais que suficiente. E os seus componentes, embora a gente falou lá de 2, 3 e cada versão. Então, como tinha mostrado, essas releases constantes e para ter os serviços que os desenvolvedores e o mercado em si precisa para facilitar, e foi feito diversos grandes componentes, né, que tem toda uma hierarquia, uma API por trás, etc. Aqui está listado todos esses que já foram lançados. Então, a gente vai passar até por cima depois que eu vou passar o mapa, vou explicar o que é cada um deles. E entre eles, eu coloquei na ordem cronológica, assim, como eles foram lançados. Mas a gente tem ainda muito mais, por exemplo, esses aqui são os incubados, quer dizer que você pode utilizar, mas, digamos assim, não estão oficialmente em alguma release, ou estão até previstos para uma release, só que eles não foram efetivamente considerados como estáveis, ou uma coisa assim nesse sentido. E, finalmente, ainda existem muitos outros componentes que pode fazer você utilizar. Por exemplo, eu falei o Stack Forger. Stack Forger é um projeto para você criar todo o site do OpenStack, porque você pode gerenciar tickets, você pode code review, você pode gerenciar documentação. Então, você tem outras ferramentas até para ajudar essa geração de todos esses projetos, porque é uma coisa muito grande. A gente está falando de uma comunidade assim, de milhares de desenvolvedores. Muito bem, eu falei que ia falar um pouquinho dessa arquitetura e agora eu vou passar. Acho que dá para ver, até uma parte ou outra está clara. Se quiser eu posso passar para o slide que está só os nomes dos componentes. Mas por questão de tempo, acho que esse aqui é um bom que dá para ver tudo como uma forma mais uniforme e a comunicação entre si. Então, acho que a melhor ideia de começar é ver como é a própria interface do usuário. Eu vou depois tentar acessar a rede para conseguir mostrar também online. Eu vou ver se eu tenho acesso.
Mas, basicamente a gente tem o Horizon é o nome do projeto, que é a parte de interface web do usuário. Então, você acessa via o browser, que você consegue usar todos os recursos do OpenStack. Por exemplo, você consegue criar novas VMs. VMs é um termo para Virtual Machine, que nada mais é do que uma instância, um servidor. Então, você pode instalar um sistema operacional, você pode configurar como é que vai ser o sistema operacional pós-instalação, você pode fazer uma série de coisas. E como é que tudo isso tem uma integração? Porque você tem umas dependências entre si. Por exemplo, a gente falou que tem um sistema operacional. De onde ele vai puxar essa imagem? Então tem um serviço que gerencia as imagens. Porque você pode reutilizar, você pode colocar imagens privadas. Por exemplo, eu sou um usuário do OpenStack. Eu posso querer imagem só para mim. Eu não vou querer uma imagem... todo mundo tem acesso. Eu tenho uma distribuição que é fechada, não sei. E por mais, até um detalhe, eu esqueci de colocar adendo, voltando até os slides, depois vocês podem acessar online, e aqui eu estou colocando tanto o nome, digamos assim, oficial, quanto o nome do projeto. Então, OpenStack Compute é a mesma coisa que Nova. Então, esse entre parênteses é só para fazer a ligação. Acho que esqueci de falar esse detalhe, desculpa. E por final, estou falando a distribuição, a versão que saiu cada um desses componentes. Então, voltando lá, a gente falou do Horizon, que é a interface web. A gente falou do Nova, que cria as instâncias. O Nova, ele pode ser várias coisas. Você pode instalar tanto um VMware, um Virt, uma outra solução, Bare Metal. Tem uma série de coisas que eu vou até mostrar quais tipos de imagens você pode trabalhar ou formatos. E você tem mais algumas coisas. Você pode usar, por exemplo, o Neutron. O Neutron é um projeto que a gente gerencia a parte de network. A gente fala quais são os IPs, quem pode acessar o quê. A gente consegue isso fechar para um tenant, ou seja, para um único usuário, e configurar como vai ser o tráfego de rede dele. Hoje em dia, esse projeto é tão complexo que, na verdade, o pessoal usa um outro projeto acoplado com ele. Por exemplo, OpenVSwitch ou Lighthouse, que são projetos open source para fazer toda a customização, toda a parte virtual que um switch core ou uma coisa mais pesada de network faria. A gente também tem outras ferramentas. Por exemplo, eu coloquei o HIT. O HIT é um projeto de orchestration, né? Esse é o nome dele no OpenStack tipo oficial. O que o HIT faz? Não sei se vocês conhecem o termo, por exemplo, Puppet ou Chef. O HIT consegue tanto interagir com o Puppet quanto o Chef, quanto ele consegue ter suas instruções próprias para fazer automatização de criação de ambiente. Então você pode falar assim: HIT tem um template, ou seja, eu tenho umas instruções aqui que quando você criar um servidor, cria desse jeito. Então já cria, por exemplo, um servidor otimizado e usando, por exemplo, Apache do jeito que você quer. E tem mais alguns componentes chaves. Não sei se vocês conseguem ver as interações, são como cada um se comunica aqui de forma mais simplificada. Componentes que são importantes, por exemplo, são o Keystone. O Keystone seria, na verdade, fazer toda a identificação, autenticação e autorização do usuário. E, entre outros, né, o Cylômetro acho que também é muito importante, que faz a medida, measure. Por exemplo, a gente está usando um montão de VMs, a gente está usando recursos, né? Por exemplo, a gente pode estar usando o Hadoop para fazer um processamento, isso consome processamento, etc. A gente pode fazer cobrar por isso, né? Então, porque você pode usar o OpenStack para tanto ter uma contabilização interna, para quanto cobrar para um cliente se você está usando isso para vender. Você pode usar o OpenStack, isso é um projeto open source dessa maneira também. Por exemplo, como a Hackspace faz. E eu acho que, assim, de grande forma, esses são os grandes componentes. Você pode também ter Cylinder para usar storage, ou seja, você pode criar um volume em outra máquina e usar para o pessoal armazenar lá. Mas, de certa forma, eu acho assim, de uma maneira, assim, para ter uma concepção maior, acho que esses são os principais. Eu deixei aqui citados os principais meios que você consegue interagir via Nova, ou seja, você consegue criar uma nova VM ou um novo host, como você vai criar, igual se fosse um servidorzinho seu. Só que ao invés de ser físico, ele pode ser virtual, ele pode ser físico de fato, pode ser totalmente dedicado, pode usar LXC, que é uma forma de você otimizar o servidor, o mesmo servidor físico, só que usando um recurso meio que voltado com o kernel, é uma biblioteca na verdade, que você consegue otimizar e dividir os processos e ter segurança, usando SLinux, etc. QEMU tem diversas formas, né? Usando Xen, Hyper-V,
e até Docker, que é bem recente, os caras já conseguiram colocar isso como suportado. Como forma de imagem, eu estava falando de subir imagem, você pode colocar um distro novo, ou um distro velho, ou um distro fechado. Esse suporta também diversas formas de imagens, até da própria Amazon. Você pode pegar uma imagem que está disponível da Amazon e já conseguir colocar isso direto no OpenStack, porque ele tem esse suporte de diversos tipos de imagem. E para instalar, às vezes você pode pensar, putz, isso aqui é muito complicado. Não necessariamente. Acho que no começo, quando tava pouca gente, bem em 2010, 2011, 2012, poderia ser, mas assim, isso foi bem enfatizado que precisava ser fácil, porque a gente tem muita gente, muita necessidade. Então, por exemplo, empresas como a Red Hat criou uma distro um pouquinho mais robusta para focar, para facilitar para o seu público, né? Por exemplo, para o OpenStack, para quem usa Fedora ou o Real, você conseguiria, por exemplo, instalar o OpenStack RDO, que é um nome, como se fosse uma distro, né, do OpenStack, que eu vou falar mais para frente, em 3 comandos. Esse packstack, só para deixar um pouquinho mais claro, é uma ferramenta para você gerenciar uma nuvem, digamos assim, pequena. Ele está amadurecendo como ferramenta, né? A gente sabe disso. Ele não é uma ferramenta, por exemplo, até agora oficial, por exemplo, vai chegar um ponto que ele vai ser, mas ele pode ser para facilitar você criar diversas instâncias, servidores, porque a gente precisa escalar isso. E para não falar muitos detalhes, eu vou simplificar dizendo que isso. Então, ele facilita você replicar e fazer outras instalações e reconfigurar um servidor, por exemplo, e fazer suas instalações de OpenStack. Então, com 3 comandos, você consegue instalar o OpenStack. E agora eu vou mostrar como é que é online, se eu conseguir ter acesso à internet. Dois minutinhos aqui, deixa eu ver. Infelizmente não estou com acesso à internet aqui, pessoal. Mas ainda bem que eu ainda acho que salvei. Tem a rede Wi-Fi aqui? Deixa eu conectar então aqui, desculpa. Testando aqui. Eu tô testando a minha tela, só vou mostrar aqui pra vocês, mas basicamente isso aqui é uma das telas dele. E não sei porque o meu não está conectando o Wi-Fi aqui. Mas assim, para simplificar, acho que dá para a gente ter pelo menos uma ideia de como é mais ou menos a administração. Acho que é legal, mais do que o console, porque assim, o OpenStack, cada um daqueles componentes tem tanto uma API que você pode acessar via terminal, você pode linha de comando e conversar, uma API REST para cada um dos componentes e gerenciar totalmente eles. Como eu falei, tem o Horizon, que é uma parte interface web. No caso, esse aqui é o Horizon. É um projeto chamado TriStack, totalmente na internet. Qualquer um pode se cadastrar e pode utilizar e criar instâncias rodando. Tem instâncias assim, de 8 GB, você pode criar com 4 CPUs, fácil. E, por exemplo, ele reseta cada dia. Esse é um porém, porque na verdade é bem para você testar, entender o gerenciamento, usar uma API, testar. E no caso até resetou a minha de ontem. Eu deixo até também em branco, eu testei hoje de manhã para ver se está tudo ok. E só para ter uma ideia, por exemplo, de como é que é o gerenciamento, aqui o compute seria o Nova, então você consegue ver que você consegue gerenciar instâncias. Ele já acoplou também outras coisas, a parte de segurança, então o Keystone seria esse, tem a parte de network mais aqui para baixo. E, enfim, infelizmente eu não só vou conseguir usar literalmente, mostrar que é uma coisa bem da hora. Por exemplo, network, ele mostra realmente o desenho da sua topologia que você criou. Então mostra as instâncias, você cria roteador, você fala como é que cada rede vai comunicar entre si. É uma coisa assim bem profissional, não é se eu crio só um servidor e pega IP, não. Você pode conseguir colocar diversas restrições e necessidades. Então voltando aqui à palestra, deixa eu pegar aqui.
então, depois, quem quiser também, no meu link vai dar para acessar de novo, e dá para acessar o trystack.org para conseguir brincar aí um pouquinho. E eu falei que tem mais de OpenStack, né? Uma coisa meio estranha. RDO, a Red Hat tem outro, talvez a HP tem um outro, IBM tem um outro. O que acontece? Tanto como acontece às vezes também com distro Linux, né? As famosas sistemas operacionais Linux, você tem às vezes uma versão mais estável, você é a versão que o cara acabou de colocar uma feature. Então, a gente internamente separa esses em streams. O que são essas streams? A gente tem basicamente 3, que é tipo assim, um controle para a gente ver a maturidade das coisas. O upstream sempre é o negócio de desenvolvimento, por exemplo, que o cara acabou de colocar lá no OpenStack totalmente público, digamos assim. O midstream é você pegar isso, trazer para um outro, fazer um fork, né, vamos colocar assim em Git, e madurar isso, amadurecer, desculpa. E você colocar, por exemplo, fazer mais testes, colocar em outros ambientes, porque esses testes são meio complicados. Então, como a gente consegue ver isso de outra forma? Então, a gente consegue ver que tem equipes dedicadas para colocar mais teste. Porque, por exemplo, a Red Hat é difícil você contribuir e fazer merge e juntar toda essa contribuição em um só. Então, a gente pega, ela devolve para a comunidade, mas ela trabalha em cima de um pedaço específico, uma parte que ela sabe que está mais ou menos estável, trabalha, joga para o upstream e vai amadurecendo mais isso. E, por exemplo, aí nesse negócio a gente vai descendo e vai ficando mais estável. Então a gente vai para o downstream. E isso, em resumo, seria o quê? A gente tem diversos repositórios para cada um. Então no upstream, no OpenStack, você vai acessar .org, você vai ver o OpenStack mais novo, uma coisa mais perto do Edge, né? Uma coisa que o cara acabou de commitar. No midstream, o cara vai pegar uma coisa já mais fixa, vai trabalhar em cima, vai fazer QA, vai testar com mais ferramentas, que dá mais tempo, né? Porque isso envolve também tempo, são coisas pesadas para testar, criar instâncias, né? Apagar, criar uma instância mais pesada, criar várias topologias. E o downstream é você testar isso de uma maneira assim incessante, até chegar a um nível de maturidade que você pode colocar numa empresa assim, com uma confiabilidade muito alta, tipo 9999, né? Tipo 6 sigma. Isso só para te passar que isso é uma ideia, na verdade, de open source, né? Que a gente trabalha em cima dos produtos, né? Tanto o que a gente conhece, como tipo o Fedora, etc. Mas a gente acaba também tendo um produto que, na verdade, os clientes precisam de uma coisa, às vezes, que não pode dar falha, digamos assim. Então, os clientes querem uma coisa que tenha suporte, e às vezes a gente, como pessoa, a gente sempre quer a última feature. Então, tem sempre esse tipo de contraste, né? Então, eu coloquei aqui uns projetos. A gente contribui pra caramba para diversos deles e muitos mais, tipo kernel, etc. E sempre às vezes tem uma versão org, digamos assim, uma versão edge, e ali é a versão downstream, que é a versão mais enterprise. Por isso eu coloco enterprise, não sei o que. E até para resumir, eu também coloquei esse slide, mas só para dar tempo para perguntar, eu vou até resumir, só passar assim as versões que eu te falei. Então, upstream, midstream, downstream, só para mostrar que tem a cascata, como é que funcionaria. E isso só para te passar mais ou menos tipo valores de tanto da Red Hat como acredita para ajudar a comunidade e fazer a organização desses projetos open source e ajudar tudo isso a ficar mais estável, que a gente sempre está trabalhando para conseguir amadurecer os projetos, ajudar todos nós, assim, tanto profissionalmente quanto nossos projetos pessoais, etc. E só passando mais uma ideia, eu falei da nuvem híbrida, que eu acho que é um tema interessante que está crescendo cada vez mais. Então, tem mais outros projetos, né? A gente não chegou só no Edge, então a gente tem só o OpenStack. A gente pode usar o OpenStack, tem outros projetos voltados para isso, e a Edge já começou um deles, que só para citar assim por cima, para dar tempo às perguntas, é, por exemplo, o CloudForms, que é fazer integrações entre nuvens. Então, você conseguia trabalhar com um EC2 lá da Amazon e trabalhar também com OpenStack, interno, outro externo, trabalhar com XSpace, tudo isso de uma vez só. Porque é muito difícil, cada uma hora tem uma interface, cada hora fala de um jeito. Você não gosta de diversas linguagens no mundo assim, isso fragmenta ao invés de unir. Então, tem projetos para unificar, por exemplo, o CloudForms, como tem outros projetos que, por exemplo, o Hell pode servir de base para o OpenStack. Então, um projeto ajuda o outro, né? Um é um pedestal para o outro subir e chegar mais longe. E é isso, gente. Como eu falei, tem mais notes, né? Mais anotações aí nos slides. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todos aí pelo comparecimento e estamos aí para perguntas. Muito obrigado.
Já. Olá, tudo bem? Tudo bom? Eu estou trabalhando com OpenStack e LXC e agora estou migrando para Docker. Só que eu queria saber se você já tem alguma experiência com OpenStack e Docker. Ou você já ouviu falar que tá ficando legal e tal, porque eu estive lendo bastante de que ele está recebendo muito investimento, né? Uhum. Até da própria Red Hat, né? Sobre o Docker, não sei se com OpenStack. Eu posso comentar um pouquinho disso, pode? Tá, claro. Pode. Então, tem um projeto que se chama Projeto Atom, que acontece, ó, a Docker, visto vários problemas, o LXC, por exemplo, ele chegou à versão, acho que madura, acho que foi o mês passado, ou 2 meses passados, a versão 1.0, né? Então, o Docker já sentiu algumas falhas, usando Bridge, usando o próprio LXC. Ele criou uma própria lib para fazer a virtualização de containers, né, que chama lib container, usando o Go. Então, o que eu sinto é que eu acho que é legal, críticas eu recebi falando que está mais rápido, etc. Eu já usava, eu tive alguns problemas com Docker, tipo, porque eu usava, testava, etc. Eu via que tinha com LXC, etc. Mas, assim, o meu grande suma é, eu acho que é legal ter trocado de livro, falar que ficou melhor. Eu não sei se estaria, tipo, pronto para um negócio enterprise mesmo. Estaria um pouquinho receoso. Eu confio mais no LXC do que no Docker, dada essa mudança, que é uma mudança razoável. Mudou de uma versão, acho que no 7 para o 8. Tipo, de um container assim para o outro, e para um container totalmente novo, é uma coisa, assim, bem complicada, né? É igual a gente fala algumas outras mudanças, tipo de init para System V, etc, etc. Então, eu seguraria um pouquinho mais, se desse para fazer essa mudança ou não, para ter uma coisa mais estável. E, sim, desculpa. E a padronização, a Red Hat, falando com essas empresas, a XC, etc., eles criaram uma biblioteca mais padronizada para todos eles se intercomunicarem, porque também teve outros casos, já tentaram antes, e, tipo assim, não ficaram tão famosos como o Docker, e quanto outros que, digamos assim, que tinham o mesmo propósito do Docker, quanto outros que eram mais voltados, como, por exemplo, a LXC, desculpa, que não é exatamente que nem o Docker. E o que acontece? Criar uma padronização para cada um deles saber comunicar da mesma forma. Dado eu dou um template, ele consegue virtualizar, falar os recursos. Então, a Red Hat participou muito disso, surgiu esse projeto Atom. E também, além disso, no OpenShift ele está trazendo isso como, acho que se não me engano, G Project. Acho que é uma coisa assim, que eles vão colocar para você falar com qualquer um desses. Porque hoje em dia a gente usa no OpenShift e LXC. Eles estavam pensando em integrar junto com o Docker, mas mais do que isso, dada a conversa, etc., eles amadureceram para deixar isso mais, uma especificação para unificar todos, né? Mais do que a gente falar, a gente suporta e tem que trocar totalmente o que é por baixo, deixar uma coisa mais padronizada. Então, eu acho que nessas primeiras fases, assim, a gente vai ter bastante estabilização, digamos assim, vai ter bastante problema. Acho assim, se for um ambiente de desenvolvimento, acho que vale a pena testar, porque acho que, principalmente o Docker, quando te falaram, né, pelo menos para mim, tem uma mudança assim que ajudou muito a performance. Eu acho que vale a pena testar, mas não sei se é tão maduro assim para colocar já em produção. Opa, boa tarde. Oi, boa tarde. Boa tarde. Assim, a gente quando tenta implementar algum tipo de cloud, a gente sempre fica na dúvida de várias, né? Assim, já conheci um pouco de OpenStack, já tinha ouvido falar, e também o CloudStack, que acho que, então, você teria como falar, de repente, diferenças, alguma coisa, você conhece alguma coisa do CloudStack, para dizer se um é melhor, enfim, se o OpenStack seria a melhor solução? Então, já participei um pouquinho de umas discussões tipo de comparativos. Acho que assim, é um tanto difícil, porque são projetos tão grandes, né? É muito difícil. É uma série de... Às vezes pode tirar umas vantagens, algumas outras não. Pra mim, assim, se eu fosse resumir, assim, para não levar muito tempo, etc., eu também não sou um conhecedor de outras soluções. Eu sou bem mais focado no OpenStack em si. O que eu vejo de grande vantagem no OpenStack é tipo, o número de contribuidores e adesão da comunidade. Então, tem muita gente que usa, por exemplo, a gente está falando do Hackspace, que usa isso em produção, a última versão. Então, isso mostra que tipo, tem uma confiabilidade alta, sabe? Outra coisa é você falar assim, putz, os caras passam um produto, você tem os problemas de produção, e aí com quem você vai confiar, etc.
e você não tem tanta comunidade. Porque eu acho que o fator comunidade é uma coisa, às vezes, é o que faz a diferença. Às vezes, uma distro para uma biblioteca. Por exemplo, eu estava citando o Docker. A gente tem várias outras que eu não lembro de cabeça também. Você vê que não ficaram populares por N razões, dificuldades técnicas ou dificuldades até de divulgar a ideia, acabaram morrendo na praia. E o Docker foi um cara que, tipo assim, deu um salto assim, quase instantâneo. Ele virou uma celebridade e acho que vai continuar se mantendo. Então, da mesma forma, acho que a adesão da comunidade ajuda muito nos projetos. Então, você tem um auxílio se você tiver uma dúvida, você tem suporte técnico, talvez, dependendo se tem um contrato ou não. Acho até para você conseguir suporte, porque dado que você tem mais adesão, quem vai dar suporte vai dar adesão, mais auxílio, porque é o mais conhecido, né? Não o que é menos conhecido. Então, eu tenho uma opinião, digamos assim, por popularidade, assim. Acho que tecnicamente seria meio discutível falar cada um suporta ou não, um detalhe ou outro, mas acho que esse grande parte de suportar acho que faz uma grande diferença para quem vai implementar. Nada. Eu vi que a instalação que você estava mostrando ali era utilizando o RDO. Uhum. Eu já estive dando uma olhada, eu acho do caramba. E essa opção de você instalar o OpenStack tudo numa máquina só, é uma coisa que eu queria saber se você recomenda isso ou você acha que o mais apropriado é você usar, sei lá, 11 máquinas para você colocar cada componente, cada máquina, e aí uma máquina grande para colocar o Node. No meu caso, seria uma máquina grandona para o Compute Node para botar o LXC, né? Que aí seria o caso. Mas aí eu queria saber se vale a pena usar um servidor só. Acho que a ideia do servidor só, principalmente ali, é tanto para você tipo, fazer primeira tentativa, né, o first try, ver uma feature ou outra, quanto o ambiente talvez até desenvolvimento, porque quando você passa para uma coisa escalar um pouquinho mais, começa a surgir, e uma coisa que surge bastante com IaaS é problema de network, digamos assim, saber de onde veio, por que não conectou com tal coisa, segurança, e vai surgir alguns erros assim, no meio do caminho, porque quando a gente fala de OpenStack, a gente está falando uma camada bem abstrata, ele está pegando vários hardwares, pode falar talvez até com switcher, tem APIs para interligar, então pode dar alguns erros não esperados, então você tem que saber rastrear. Quanto mais num primeiro ambiente mais fácil, mais organizado, acho que para você mudar, para fazer o primeiro teste de release é interessante. Talvez você nem vai chamar de ambiente de desenvolvimento, você pode ter um ambiente de desenvolvimento um pouquinho mais estável, ter um ambiente de QA, não sei quantos ambientes você tem, mas digamos assim, eu estava imaginando 3 pelo menos, onde o de QA já é um pouquinho mais distribuído e finalmente o de produção. Então nesse modelo bem simplificado de só 3 ambientes, digamos só 3, então é legal esse negócio de ser um all-in-one, né? Tudo em um só, para facilitar você ver um comportamento bem fácil, bem simplificado. Ao invés de você ter que instalar em cada um, etc., que é uma coisa um pouquinho mais complicada. Embora que, só por comentar, por exemplo, no Icehouse já evoluiu essa parte de upgrade. Por exemplo, o Nova mesmo, você pode fazer upgrade sem downtime, você só atualiza aquela instância sem perder nada. Teve umas coisas interessantes nisso. Então, mas é complicado ao mesmo tempo. Acho que quanto mais você consegue facilitar, você consegue primeiro mensurar alguns primeiros impactos, mudanças e instalar isso mais rápido, porque depois você já acostumar com esse primeiro ambiente para passar para o próximo, então você fazer um degrau um pouquinho mais menor para conseguir dar um passo mais rápido. Eu acho que é interessante essa avaliação. Para depois passar a clusterizar. Tem os seus motivos de clusterizar, igual você vai colocar, por exemplo, como você falou, um servidor mais performático, ou em múltiplas máquinas, para colocar um bare metal e outros para virtualizar, etc. Opa. Alô? Aproveitando que você está falando disso, você falou sobre IaaS, sobre PaaS, mas eu não vi você falando sobre MaaS. Eu queria saber se... Porque assim, o OpenStack está indo para esse lado também, né? Pelo que eu sei, o OpenStack ele está começando a suportar MaaS, né? Metal as a Service. Eu não sei se você já tem um insight disso, e tipo, você já viu pessoas utilizando o OpenStack fazendo boot na máquina, fazendo tudo o Metal como serviço, né? Que, por exemplo, a Canonical, ela tem esse produtinho... enfim, ele tem outros produtos que eu não vou falar, mas
Ele tem uns produtos, como por exemplo esse MAS, né? Aham. E eu achei muito interessante isso, porque se o OpenStack pudesse fazer isso também, eu não precisaria de uma outra tecnologia, entendeu? E aí eu quero saber se você se tem um insight sobre isso, alguma coisa assim. Porque eu nunca usei, eu queria saber. Eu vi esse da Canonical também, interessante, etc. É um investimento deles para cloud, etc. Mas ao mesmo tempo, eu sei que o OpenStack tem o bare metal, que é você instalar direto numa máquina, você não está virtualizando nada. Não sei se é nesse mesmo nível que você está falando. Então, é utilizar o bare metal como se fosse um cloud. Então, exatamente. A Amazon também consegue colocar um servidor dedicado para instalar, e não só. Então dá para fazer também no OpenStack. Então, você instalaria um nova, onde que aquela máquina inteira vai ser só para dedicado para aquele cara, que é bom para constraints, talvez assim uma performance muito alta ou talvez uma latência muito baixa. Sim. Acho que principalmente para isso, a latência baixa é importante. Isso. Porque existem caras fazendo OpenStack e fazendo OpenStacks e... Tem, exatamente. Tem OpenStack over OpenStack, tem um projeto disso e você pode usar isso tanto para fazer testes, tem o pessoal que usa isso, que é o Triple O, quanto você pode usar isso para você testar internamente a viabilidade de uma nova versão de OpenStack, etc. É interessante. Mas tem isso sim, só para responder mais claro. Acho que é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela visita de vocês. Espero ter um ótimo evento aí e muito obrigado pela participação.